Meus amados irmãos, nós vamos meditar na palavra, que conforme está em nosso boletim, encontra-se no livro de Atos. Peço a você que busque a sua Bíblia ou o registro que você tenha no seu celular e de pé nós vamos fazer a leitura alternada de Atos 3, de 11 a 26. Atos 3, 11 a 26. Observe que esta leitura, ela sucede os 10 primeiros versículos que fala sobre a cura de um coxo. Então, depois, para você entender bem o que nós nós iremos ler, leia também os 10 primeiros versículos, porque nós vamos ler e ouvir o discurso de Pedro, alternadamente, ok? Então, Atos 3, 11 a 26, assim nos diz a palavra do Senhor. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Juntos, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Amém?
Amados irmãos, nós estamos diante do texto que traz o segundo discurso de Pedro depois da descida do Espírito Santo por ocasião da festa de Pentecostes. Se você desejar chamar o segundo sermão de Pedro por ocasião ou depois da descida do Espírito Santo por ocasião da festa de Pentecostes. Vale ressaltar que as circunstâncias que Pedro encontra quando ele prega o primeiro sermão são completamente diferentes das circunstâncias encontradas aqui quando Pedro prega o segundo sermão diante da multidão. Lá, por ocasião da descida do Espírito Santo sobre a igreja, na representatividade do alcance dos apóstolos, diz o texto sagrado lá no capítulo 2, que a multidão, ao perceber que os apóstolos falavam em outras línguas, diz o texto, de que a multidão zombava e dizia uns aos outros de que aqueles homens estavam embriagados. E Pedro começa a pregar um sermão que trazia entendimento daquilo que estava acontecendo. Pedro prega e diz que o que estava acontecendo diante da multidão era simplesmente o cumprimento de uma profecia acerca do derramamento do Espírito Santo de Deus, e cita Joel. Havia um clima de zombaria e de escárnio, porque a multidão não entendia o que estava acontecendo. Nesse segundo sermão de Pedro, as circunstâncias e o ambiente era diferente. Depois da cura de um coxo que era posto diariamente à porta do templo, chamada Formosa, diz o texto de que o assombro e a admiração se apoderou da multidão. É razoável pensar de que muitas pessoas passavam em frente ao templo e via aquele homem diariamente, devidamente posicionado à porta a mendigar. E agora o que se contemplava era um homem completamente curado. Diz o texto que ele se levanta, diz o texto de que ele dá saltos de alegria, de que ele entra correndo dentro do templo, e que ele desejava estar próximos de Pedro e João, que estava ali no pórtico de Salomão. A multidão ficou atônita, porque contemplou a cura e a restauração física de um homem. E depois disso, Pedro começa a pregar. Agora o sentimento não era de zombaria, não era de escárnio, não havia uma interpretação equivocada como houve lá por ocasião da festa de Pentecostes. Agora o povo estava estupefato, estavam atônitos, estavam perplexos diante da contemplação do milagre. E Pedro não perde tempo e começa a pregar. Diz o texto lá no início do capítulo 3 que Pedro e João se dirigem ao coxo, dizendo de que eles não tinham nada para oferecer ao mendigo, ao coxo, senão o que... Quando eles afirmaram: olha para nós, nós não temos nem prata e nem ouro, mas o que temos te oferecemos, em nome de Jesus, levanta e anda. Só que agora, iniciando este sermão, Pedro olha para a multidão e diz: por que vocês estão olhando para nós? Porque o olhar de vocês estão fitos em nós. Não há possibilidade alguma de se pensar de que foi pelo nosso poder que esse homem fora devidamente restaurado de sua doença, de sua enfermidade. Ao encontrar-se com um coxo, eles afirmam: olha para nós, a gente te oferece Cristo. E agora, diante da multidão completamente atônita, eles afirmam: por que vocês estão olhando para nós?
não fomos nós os responsáveis pela cura deste homem. E Pedro começa a pregar e prega um sermão lindíssimo que nós lemos sob a condução do presbítero Bezerra, do verso 11 até o verso 26. Nós poderíamos destacar vários sermões de Pedro dentro do seu sermão. Nós poderíamos afirmar de que Pedro prega um sermão teocêntrico, porque ele começa a falar do Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, e das maravilhas operadas no Antigo Testamento. A gente poderia afirmar de que Pedro prega um sermão cristocêntrico, porque ele fala de forma detalhada acerca do Cristo como sendo enviado de Deus para o cumprimento da sua vocação de Salvador dos eleitos. E nós poderíamos dizer de que o sermão de Pedro era um sermão corajoso, porque à medida que ele pregava, ele apontava os erros e equívocos da sociedade da época no tratamento que se prestou, que se ofereceu a Jesus Cristo de Nazaré. Nós poderíamos também destacar um outro sermão de Pedro, e seria um sermão onde ele frisa o destaque que a sociedade deu ao Cristo e a forma e o tratamento que Deus o Pai deu ao Filho. Ele diz: esse povo, vocês, na verdade, traíram e negaram Jesus, e o Pai o glorificou. Pedro afirma: olha, vocês desejaram e preferiram absolver um homicida e trataram Jesus como um condenado, e em contrapartida, Deus o Pai o tratou como justo e santo. E por fim, Pedro poderia dizer, e como disse, vocês mataram o autor da vida, mas Deus, o Pai, o ressuscitou. Nós temos aqui alguns sermões de Pedro, dentro do seu sermão maravilhoso, onde ele aponta para a ação de Deus em Cristo Jesus na restauração de uma vida humana. Amados, nós estamos vivendo tempos difíceis. E se no início do ano nós tínhamos um sentimento de que a nossa luta contra o Covid-19 tinha arrefecido, tinha sido atenuada em função dos dias que se seguem, a gente está diante de um quadro muito preocupante, de um quadro onde a gente precisa, mais uma vez, repensar a nossa vida diante de Deus e diante dos homens. E a gente precisa fazer isso enquanto igreja. A gente precisa fazer isso enquanto servos do Senhor. Quem esteve hoje no culto da manhã, no culto das 10h30, e fora devidamente alimentado pela palavra de Deus, nós fomos instruídos aqui pelo nosso pastor, reverendo Renato, de que a missão de alcançar pessoas é do próprio Deus. E Deus tem nos dado o privilégio de ser e é dele, porque foi ele quem escolheu os salvos antes que houvesse céus e terra. Então, nessa noite eu quero pensar, a partir do episódio do sermão de Pedro, acerca de algumas considerações da igreja enquanto faz missões. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é que a igreja definitivamente precisa aprender a aproveitar as oportunidades. Vou repetir. A igreja definitivamente precisa aprender a aproveitar as oportunidades. É isso que encontramos diante de um Pedro que, de um lado, tinha um homem curado, devidamente restaurado de sua enfermidade, e de outro lado uma multidão atônita, uma multidão que não entendia muito bem o que estava acontecendo, a não ser pelo sentimento de se maravilhar, porque percebeu na vida de um homem o poder de Deus. E Pedro não perde tempo e começa a pregar. E ele começa a falar das maravilhas de Deus, da ação de Deus no Antigo Testamento,
fala do ministério da vida do Cristo que veio alcançar o pecador. Pedro não perde tempo com nenhum outro tipo de coisa que não seja se deter no anúncio do Evangelho de Deus em Cristo Jesus, diante de uma janela de oportunidade que se abriu diante dele, provocada pelo próprio Deus. E a gente precisa parar e pensar o tempo presente e entender de que por mais de que haja sofrimento, que haja choro, por mais que haja luto em muitas famílias, um sentimento de incerteza, de insegurança, a Igreja do Senhor precisa entender de que em tempos de pandemia, Deus tem nos dado uma oportunidade muito grande de sermos a voz de Deus num tempo de crise e num tempo de caos. Talvez nos últimos 100 anos, a humanidade não tivesse, ou a igreja não tivesse, um ambiente tão propício para falar das maravilhas de Deus do que o tempo que nós estamos vivendo hoje. Quando nós percebemos a junta diaconal da igreja assumir o microfone do púlpito e falar acerca de ações que acontecem aqui e que vão reverberar em famílias que estão lá em Manaus, o que é isso se não aproveitar oportunidades? Quando a gente ouve mais um projeto que está sendo lançado para a igreja, enquanto esse desafio de gerar um tipo de lembrança para os profissionais que são da área da saúde, que estão na linha de frente do combate do coronavírus, o que é isso se não aproveitar um ambiente de oportunidades? Nós temos as redes sociais, nós temos os mecanismos da internet, e quantas pessoas estão sendo alcançadas com projetos que são desenvolvidos na igreja e que agora, de uma forma bem direta, bem clara e bem espiritual, estão alcançando vidas que padecem porque têm perguntas sem respostas, porque há intranquilidade, porque há um sentimento de que muitas vezes nós estamos sendo jogados de um lado para o outro, na mão das autoridades. Então a igreja precisa aprender a aproveitar as oportunidades. Vale ressaltar, queridos, de que oportunidade foi um dos temas preferidos de Paulo apóstolo. Sempre em que o apóstolo tinha a necessidade de advertir uma igreja acerca do cumprimento da missão da igreja, ele falava de oportunidades. Escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versos 15 e 16, vejam o que o apóstolo diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo estava advertindo a igreja acerca da necessidade de termos habilidade, de fazermos a leitura do ambiente que a gente vive e estarmos atentos no sentido de aproveitar as oportunidades que não acontecem como obra do acaso, oportunidades que são dadas à vida da igreja para anunciar o Evangelho, são oportunidades criadas, gerenciadas e oferecidas por Deus. Paulo volta a dizer o seguinte aos Colossenses capítulo 3, no verso 5, quando ele diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou algemado. Paulo estava preso, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria, amados, para com os que estão de fora, aproveitai as oportunidades. Esse mesmo Paulo, orientando a Timóteo, seu filho na fé,
quanto à necessidade da vigilância, das oportunidades, ele vai dizer: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige e repreende, exorta com todo ânimo e doutrina, mas prega a palavra no tempo oportuno. Queridos, nós precisamos entender de que Deus tem um propósito de fato com tudo o que está acontecendo na humanidade. E Deus tem um propósito com a humanidade e um propósito especial com a igreja. E a gente precisa aproveitar esse momento para sermos igreja, para alcançar aqueles que estão diante de nós, através das oportunidades que o Senhor tem gerado e tem oferecido à vida da igreja. Pedro não perde tempo com discussão vã, Pedro não perde tempo com nada que pudesse tirar a sua atenção, mas diante de uma multidão sedenta por entender o que estava acontecendo, Pedro começa a pregar, usufruindo de uma oportunidade que estava sendo oferecida por Deus. A segunda lição, queridos, que eu quero compartilhar com os amados nessa noite, acerca da necessidade de fazermos missões, é de que a igreja precisa de fato se desglorificar. Vou repetir. Se no primeiro momento a igreja precisa aprender a aproveitar as oportunidades, num segundo momento a igreja precisa aprender a se desglorificar, porque a glória é de Deus e nós somos apenas servos. Leia com atenção, mais uma vez, aquilo que Pedro diz e tenta aplicar aquilo que estava acontecendo com Pedro diante da multidão, com muitas autoridades religiosas ou autoridades da igreja evangélica brasileira, e tenta fazer uma comparação, uma analogia, e tenta entender de que se a postura que Pedro teve de falar: olha, não olha para nós, a glória não é nossa, o poder não é nosso, a autoridade não é nossa, não foi por nosso mérito que ele recuperou a saúde. Tenta entender essas palavras de Pedro e começa a pensar na sua mente o cenário da igreja evangélica brasileira e ver se alguns dos líderes religiosos dessa igreja assumiriam a mesma posição de Pedro. É possível que, pensando em alguns nomes, você chegasse à conclusão de que muitos bateriam no peito. Olha, ele está curado, ele foi alcançado pelo nosso ministério, ele foi alcançado pela nossa mensagem, ele foi alcançado pela nossa autoridade, ele foi alcançado pela palavra de poder. É possível de que muitos assumiriam essa postura. Mas Pedro ensina a igreja de que a glória devida é do Senhor. E isso é um exercício que cabe a mim e a você, enquanto igreja do Senhor. Nós precisamos nos desglorificar, porque a glória é do Senhor e nós somos apenas servos. Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque fitais os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. Não fomos nós, Pedro está afirmando. Foi pela fé em nome de Jesus. É que esse mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Foi o poder de Deus que operara na vida deste homem, e agora ele está de pé, são, e pode entrar no templo e glorificar a Deus. A igreja precisa se desglorificar. A glória é do Senhor. É interessante, se você adiantar as páginas do livro dos Atos dos Apóstolos, você vai chegar lá em Atos 14, e você vai encontrar um episódio muito semelhante a este de Pedro e João, agora com Paulo e Barnabé. Lá em Listra, eles oram pela vida de um homem, e depois de orar pela vida daquele homem, as pessoas que estavam à volta de Paulo e de Barnabé
começaram a tributar a estes dois homens de Deus a condição de serem divindades. E olha o que Paulo diz, Atos 14, verso 15. Senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles se contém. Paulo e Barnabé viviam uma situação semelhante e tiveram a mesma postura de Pedro e de João. Não olha para nós, não somos nós. Não olha para a igreja, não é a igreja. A igreja é apenas instrumento do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a igreja que anuncia, mas quem tem o poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É a igreja que clama, é a igreja que dobra os joelhos, mas quem cura, quem levanta da enfermidade é Deus através do seu poder e da sua autoridade. A igreja precisa se desglorificar. Existe um missionário na nossa amada IPB, muito conhecido, chamado missionário Ronaldo Lidório. E num dos seus editoriais ele escreveu uma coisa muito interessante que eu quero ler e compartilhar com os irmãos. Abre aspas. A missão da igreja não é proclamar o Evangelho, não é se expandir nem mesmo conquistar a mídia ou impactar a sociedade. A primeira missão da igreja é morrer, perder os valores da carne e ser revestida dos valores de Deus. A primeira missão da igreja é se desglorificar, para que tenha condições de glorificar o seu Deus. É interessante, queridos, de que quando a igreja perde o sentido e a razão da sua vocação e da sua missão, parece que na sua caminhada a igreja tenta confundir os seus passos com os passos do Deus soberano. Se você abrir a sua Bíblia lá em João 17, você vai encontrar uma das orações mais lindas registradas no texto sagrado. E é Jesus quem está orando. Está orando diante do Pai. E no início da oração, Jesus pede ao Deus Pai, pede ao seu Pai, a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Ele diz: Pai, glorifica o teu Filho com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. A mesma glória que Jesus teve que abandonar para assumir a forma humana. E é interessante de que depois de pedir a sua glória, Jesus começa a pedir pela igreja. E Jesus fala no primeiro momento: olha, eu os guardei e os protegi. Agora eu quero que o Senhor os livre do mal, que o Senhor os santifique na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu quero que o Senhor faça que eles sejam um, assim como eu e o Senhor o somos. Mas em tempo algum, Jesus pediu ao Pai que a igreja dele na terra fosse glorificada. Mas em tempo algum, Jesus, na sua oração sacerdotal, pediu ao Pai que a igreja fosse revestida de glória, porque nós somos servos, a glória pertence ao Senhor. Porque estás com os olhos fitos em nós, o poder é de Deus. Ao olhar o discurso de Pedro, aprendemos apenas de que a igreja precisa aproveitar as oportunidades, de que a igreja precisa se desglorificar e entender que nós somos apenas servos à glória do Senhor. A igreja também precisa tratar o campo missionário com misericórdia. Vou repetir. A igreja precisa tratar o campo missionário com misericórdia. É o que nós olhamos para a vida de Pedro, quando ele diz no verso 17: e agora, irmãos, depois de apontar todos os seus erros, de falar da forma como a sociedade do tempo presente tratou Jesus, ele vai dizer no verso 17: e agora, irmãos,
eu sei que o fizeste isso por ignorância, como também as vossas autoridades. E no verso 18, Pedro vai dizer de que isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. É como se Pedro estivesse dizendo: olha, eu sei que o tratamento que vocês dispensaram ao Cristo foi um tratamento de ignorância, porque vocês não tinham conhecimento das profecias. E isso nos ensina enquanto igreja, amados, de que o nosso alvo dentro do campo missionário tem que ser carregado de graça e de misericórdia, e não de poder de condenação. Quem tem o poder de condenar pessoas é Deus, porque Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que enviou Jesus para nos salvar, que é Senhor da igreja, é o único e verdadeiro Deus. Somente Ele carrega em suas mãos o poder de julgar. Quanto à igreja, a nós cabe a competência de anunciar e não de condenar pessoas. Nós não conseguimos muitas vezes diferenciar a nossa insatisfação com o pecado, e por conta disso nós chancelamos a condenação para a vida de pessoas que são ignorantes quanto à fé, que são ignorantes quanto ao texto sagrado, que são ignorantes quanto à mensagem de salvação. E Pedro está dizendo: olha, eu sei que vocês se comportaram assim por ignorância, eu sei que vocês se comportaram assim porque vocês não tinham conhecimento. A nossa missão enquanto igreja é anunciar, e se a pessoa for devidamente transformada pela vontade de Deus e a ação do Espírito Santo, nós cumprimos o nosso papel. Mas se nós anunciamos o Evangelho e a gente perceber na vida do ímpio, na vida daqueles que estão no raio de missão, de ação da igreja, não contemplarmos nenhum tipo de transformação, a nossa missão também fora concluída. Não cabe a mim, não cabe a você, que fomos alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus e que entendemos o plano e o projeto de salvação, que sabemos de que isso aqui não é um livro comum, é Deus falando ao nosso coração. Por isso cabe a mim e você, que temos conhecimento de todas essas coisas, por intermédio do Espírito Santo, anunciar o Evangelho sem desferir nenhum tipo de ação condenatória para ninguém. Cada um de nós vai dar contas a Deus daquilo que realizamos e daquilo que não realizamos. Vale ressaltar que para os eleitos e para a igreja de Deus, nós não passaremos pelo tribunal. Nós estaremos com o Senhor na eternidade. Mas cabe ao ímpio, aquele que transgrediu no seu ouvir e no seu viver a mensagem de salvação, esse será julgado, e esse julgamento vem do Senhor, não vem da igreja. Nós precisamos tratar as pessoas com misericórdia, nós precisamos tratar as pessoas que residem no campo missionário, e campo missionário é todo o espaço onde a igreja age e consegue alcançar. Nós precisamos tratar essas pessoas com amor, nós precisamos tratar essas pessoas com carinho, nós precisamos tratar essas pessoas com misericórdia. A misericórdia existente na vida de Deus, Pai, é comunicada à igreja e deve ser compartilhada enquanto anunciamos a palavra de salvação. Pedro diz: eu sei, irmãos, que fizeste isso por ignorância, vocês e as autoridades, porque vocês não conheciam, e também porque haveria de se cumprir aquilo que fora dito pelos profetas. Eu quero terminar e eu queria chamar a sua atenção e o seu olhar para três coisas rapidamente. Primeiro, olhando para o Senhor, o nosso Deus, e dizer de que o Deus que criou aquele homem à porta do templo chamada Formosa, Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O Deus a quem servimos tem o poder de curar e de restaurar pessoas até o dia de hoje. A segunda coisa que eu gostaria de dizer para você é de que a maioria das pessoas que necessitam de cura vivem próximo das pessoas
que manifestam algum tipo de fé. Com isso, importa dizer de que existem coxos, paralíticos da alma, do coração e do físico, vivendo próximos à vida dos filhos de Deus. Assim como aquele coxo vivia à entrada de um templo, onde representava um espaço de culto e de religiosidade. O que eu quero dizer com isso é que é possível de que existam coxos que estão vivendo próximos a você e que necessitam de cura. Em nome de Jesus, cumpra o papel de igreja. E um terceiro olhar é para a vida de Pedro. Esse Pedro, aquele que questionava, aquele que falava sem pensar, aquele que negou a Cristo, aquele que foi advertido pelo Senhor, quando Jesus o chamou e disse: olha, Satanás quis peneirar a sua alma como trigo, e eu intercedi por você. Esse Pedro, agora era um vaso devidamente usado por Deus, com poder e com autoridade. Quando as pessoas sabiam que Pedro ia passar, elas arrastavam enfermos, coxos, aleijados, doentes, para que apenas a sombra de Pedro pudesse os tocar, para que eles ficassem devidamente curados de suas enfermidades. Que sejamos assim, e que esse tempo seja oportuno para repensar a nossa vida, com aquilo que nós estamos fazendo da nossa história e da nossa caminhada. Deus quer nos usar, assim como Ele usou esse homem no passado, para transformação e para restauração de vidas. Que o Senhor nos abençoe.